Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à bagunça do canal, meu nome é Felipe. E hoje a gente vai fechar o capítulo 15 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Finalmente, vou fechando o livro, depois vai faltar só a conclusão. Capítulo 15, parte 4, né? Vamos ver os seguintes temas. Evolução biológica e na geologia. O amadurecimento das teorias de evoluções e os desafios de explicar a história da Terra e da vida. Resistência e aceitação das teorias evolutivas. O amadurecimento das teorias de evolução até a retomada da discussão sobre a evolução biológica. Desenvolvimentos científicos e sociais no século XIX. A influência da Revolução Industrial e das revoluções de 1848 no pensamento científico. E a filosofia natural e o seu impacto, né? O estímulo à ciência e a influência dos pensadores como Marx, Engels e Goethe. Galera, eu vou tentar fazer, a partir desse vídeo, uma parada mais dinâmica, né? Normalmente, eu faço a leitura do resumo e comento depois com vocês. Eu já vou lendo e vou comentando, que eu acho que assim vai ficar mais rápido, mais prático. E o resumo vai estar, né, aqui na minha frente, no notebook, e também aqui do lado, para vocês poderem fazer uma leitura. Acho que assim vai economizar tempo e pode ficar compreensível da mesma forma, né? Eu peguei um fonezinho, né, com o microfone para ver se acaba ajudando a abafar o som ao redor, né? Aqui tudo é feito de uma forma bem simples. Não sou nenhum criador de conteúdo, sou só um cara que estuda e compartilha com vocês. E vamos ver se a coisa vai ficar legal assim. Se ficar, eu mantenho, né? Porque também os vídeos ficam mais curtos e mais práticos para a galera estudar. Se não, eu volto para o formato anterior, né? Então vamos falar do primeiro tema, que é a evolução biológica e também na geologia. O que acontece, né? Os biólogos e os geólogos, eles tinham problemas diferentes para resolver, por assim dizer, né? Os geólogos, eles queriam entender como a Terra mudou ao longo do tempo, como os continentes se formaram, né, e se moveram, onde as montanhas surgiram, por exemplo, né, como as camadas de rocha se formaram. Já os biólogos, eles estavam interessados em descobrir como a vida começou e como os seres vivos evoluíram. Né? Isso aí era o dilema deles, né? William Smith, ele fez uma descoberta bem legal, né, que acabou ajudando muitos cientistas, né? Ele descobriu que poderia usar os fósseis, né, para poder datar as camadas da Terra, né? Isso facilitou bastante o trabalho de entender a história da Terra e da vida na própria Terra, né? Antes dele, em 1778, né, o Comte de Buffon, ele tentou explicar como os animais evoluíram. Só que não foi assim tão bem engolido por todo mundo, né? Na época da Revolução Francesa, várias teorias sobre a evolução, elas começaram a aparecer. E em 1889, o Lamarck, ele apresentou a primeira teoria moderna de evolução, né? Dizendo que os seres vivos eles podem passar características adquiridas durante a vida para os seus descendentes, né? Isso aí foi um start legal, um ponto de partida para a galera começar a desenvolver teorias mais avançadas sobre evolução, né? Então as ideias sobre evolução, elas começaram a se espalhar rapidamente, né? E a se desenvolver em várias áreas da ciência. Bom, na primeira metade do século XIX, né, as teorias sobre a evolução das espécies, elas não foram muito bem recebidas. Os conservadores da época, eles estavam entre os principais opositores, né, dessa galera, né? Eles criticavam muito a ideia de evolução e defendiam um ponto de vista tradicional e religioso, né? Olha só, os conservadores, o nome já diz conservadores, cara, os caras totalmente ligados a pensamentos mais retrógrados, né? Um exemplo disso foi o Georges Cuvier, que ele rejeitava completamente a ideia de que as espécies evoluíam ao longo do tempo. Em vez disso, ele acreditava que Deus criava as espécies, né? E quando aconteciam grandes desastres naturais, exemplo dado aqui, o dilúvio bíblico, né?
Ele não, desculpa. Deus simplesmente recriava tudo de novo. Pois é, esse era o pensamento do cara, né? Para ele e muitos outros conservadores, a ideia de evolução ameaçava tanto a religião quanto a estabilidade social. Vou falar agora sobre a resistência e a aceitação das teorias evolutivas. Bom, as ideias sobre como a vida evoluiu, né? Elas foram ficando, com o passar do tempo, mais maduras, né? Mesmo enfrentando resistência de alguns grupos, né? Acabei de falar dos conservadores, né? Um dos grandes destaques, né, foi o livro Princípios de Geologia, de Charles Lyell. Schmerling e Boucher, ou Boucher, não, minha pronúncia é horrível, né? Eles previram que os fósseis humanos pré-históricos, né, eles seriam encontrados, né? Só que no começo ninguém acreditou neles, ninguém botou fé neles, né? Só que em 1856 acabaram descobrindo, né, o famoso, que se tornou famoso Homem de Neandertal, né? Provando que os caras eles estavam certos, né? Aceitar essas novas ideias significava entender que as mudanças na Terra e na vida estavam acontecendo aos poucos, cara. o que ia totalmente contra as interpretações da Bíblia. Olha o tamanho da merda que isso estava se formando, né? Na Grã-Bretanha, a classe média, especialmente os leigos radicais, né? Então, simplificando, né? Pessoas comuns interessadas na ciência, né? Os leigos radicais. Eles se mostraram assim com mais interesse e aceitação dessas ideias sobre evolução do que os próprios cientistas, né? Os cientistas, a galera a vera, né? Eles foram mais cautelosos em aceitar essas novas teorias, né? Na época, a geologia era a única ciência que era levada mais a sério nas universidades. Depois que as revoluções de 1848 falharam, as pessoas voltaram a falar sobre evolução biológica, né? Só que com um pouco mais de cuidado. Charles Darwin, todo mundo já deve ter ouvido falar desse cara, né? Foi um dos que trataram desse assunto, né? Mais a fundo, né? Antes disso, alguns filósofos tinham uma ideia de que o desenvolvimento do embrião repetia a evolução da espécie, né? Mas essa ideia foi deixada de lado por um tempo e voltou, né? Depois com a teoria de evolução do Darwin. Enquanto isso, nas ciências sociais, as teorias sobre a evolução da sociedade estavam avançando, né? Só que de forma lenta. A parada estava rolando, só que de um ritmo mais lento, né? O Marx e o Engels criaram uma teoria consistente, né, sobre isso, mas isso aí foi só na segunda metade do século que a sociedade começou a ser estudada de forma mais científica, né? Surgiram novos campos de estudo, antropologia, pré-história, sociologia, psicologia também, né? Passaram a ser vistos como ciência, esses campos, né? Vistos efetivamente como ciência, né? Nesse mesmo período, começaram a surgir teorias, né, sobre raças humanas, né? Com debates sobre se todas as raças vieram, né, de um único ancestral, chamado de monogenismo, ou de ancestrais diferentes, né, chamado de poligenismo. Essas discussões levaram a práticas, né, hoje absurdas, como medir os crânios para tentar determinar as características das pessoas, né? Era uma ideia de que a forma do crânio podia revelar o caráter, né, ou até mesmo a personalidade de alguém. Hoje pra gente soa como um completo absurdo, mas na época era a maneira que os caras achavam que era certo. Bom, os Thierry, eles espalharam a ideia de que o povo francês vinha dos gauleses, né, um povo antigo da região, enquanto os aristocratas, né, os nobres, eles vinham dos teutões, né, que eram invasores germânicos, né. No começo, essa ideia era vista como uma parada revolucionária, né, até mesmo radical, mas depois foi adotada por pessoas conservadoras da alta sociedade também, né.
Eles passaram a acreditar que essas linhagens raciais, por assim dizer, né, ainda existiam, e isso acabou ganhando força, especialmente com o apoio do Edwards, que defendia a herança dos celtas. Essas ideias sobre as raças e as linhagens específicas, elas se conectaram com o avanço científico da época, a Revolução Industrial, a geologia, né, que era levada a sério nas universidades, né, o estudo das rochas da Terra, e a paleontologia, né, que é o estudo dos fósseis, né, estava avançando bastante, né, elas eram impulsionadas pelo interesse dos engenheiros e das indústrias da mineração. A Grã-Bretanha, em especial, se destacou nesse campo. O estudo dos minerais ajudou no desenvolvimento da química, né? Que, por sua vez, né, beneficiou várias indústrias, né? Mineração, cerâmica, metalurgia, as indústrias têxteis também, de iluminação, gás e produtos químicos. Né? Bom, num resumo muito resumido, né, a época da Revolução Industrial ela não só trouxe avanços tecnológicos e industriais, mas também influenciou o desenvolvimento de ideias sobre a origem e a linhagem das pessoas, né? Misturando as ciências biológicas e as ciências sociais. Vamos falar agora sobre o desenvolvimentos, né, científicos e sociais do século XIX, entre 1789 e 1848, né? Teve muitas mudanças sociais e revoluções, né, que influenciaram o desenvolvimento científico. Isso aqui eu venho martelando desde o início do estudo do capítulo. Esse período ele foi marcado por uma transformação mais rápida da sociedade, né, e fez com que ideias revolucionárias, né, elas fossem mais facilmente aceitas. Quando a gente fala sobre ideias revolucionárias, a gente não está falando só sobre revolução política, sobre revolução e liberdade, pau cantar, não. Tudo que é uma grande mudança pode ser considerado uma revolução. Esse capítulo a gente está falando sobre a revolução nas ciências. Então, ou seja, quando a gente fala de ideias revolucionárias, estão diretamente ligadas aos campos científicos. Essas mudanças sociais, elas também tiveram um grande impacto, né, em diversos campos científicos. Né? Exemplo, a Revolução Industrial trouxe inovações, né, e foi comparada à Revolução Francesa em termos de impacto e transformação. Revolução Industrial, inovações no meio de produção. Revolução Francesa no campo político, né, a dupla revolução. Né, o grande tema central desse livro. Teoria de seleção natural de Charles Darwin, né, que fala sobre a sobrevivência dos mais aptos na natureza. Ela tem um paralelo com a competição capitalista da época, né? Onde as empresas e indivíduos competiam por recursos e sucessos. Além disso, as teorias em geologia que falam sobre grandes desastres naturais moldando a Terra, né? Elas foram influenciadas pelas convulsões sociais e revoluções também desse período. Né? No modo geral, as mudanças sociais e revoluções elas não só moldaram o pensamento científico da época, mas também inspiraram novos conceitos e teorias em diversos campos da ciência. Cara, repara que tudo aí é um paralelo. Como a dupla revolução foi uma parada que realmente pode ser considerada a maior revolução da história da humanidade, né? Porque, cara, mexeu com muita coisa de forma profunda, criando vários paralelos e tudo mais. É absurdo. Realmente foi muito absurdo. Vamos falar agora sobre a filosofia natural e o impacto, né? O seu impacto. Bom, filosofia natural, né? Ela é meio que uma espécie de avó, entre aspas, da ciência moderna. Mas muita gente não dava assim, muita moral para ela. Né? Naquela época, os pensadores tentavam entender o mundo de forma mais intuitiva, né? Menos focada em números, em fórmulas, né? na parte científica. Eles queriam captar a essência das coisas, né? Ao invés de apenas medir e calcular tudo isso era em dados. Né? Newton, ele trouxe uma visão mais materialista do mundo, que não agradou
a todo mundo, na verdade, agradou a poucas pessoas. Um dos críticos dessa visão foi o Goethe, que preferia uma abordagem mais poética, né, para entender a natureza. Lawrence Oken acreditava que a polarização, ou seja, a existência de opostos, né, era a força fundamental do universo. Ele achava que tudo no mundo tinha uma causa e um efeito. E via, né, essa dualidade em simplesmente todas as coisas. O Bertrand Russell, ele não entendia muito bem as ideias intuitivas e especulativas, né, e muitas vezes ele acabava desprezando a filosofia natural. Apesar da resistência, a filosofia natural acabou influenciando Marx e o Engels, trazendo assim um impacto tanto nas ciências quanto na história, né? Ela acabou ajudando a desenvolver a teoria celular, teve influência no estudo dos embriões e também na linguística, cara. São campos totalmente opostos, mas acabam de alguma forma conversando, né? É absurdo. E até nas ciências fisioquímicas, as ideias sobre eletricidade e magnetismo. Bom, o romantismo, né, mesmo sendo depois substituído pelo classicismo, né, acabou dando aquele empurrão inicial, inspirou várias ideias novas. A filosofia natural foi uma influência não só para a ciência, mas também como um movimento histórico que conquistou, né, mentes brilhantes como Goethe, Hegel, Marx, né, são os exemplos que dão aqui. Eles meio que não acertaram tudo sobre um universo evolutivo, mas acabaram tocando em questões reais, né, e previram mudanças no jeito como a ciência é vista até hoje. Isso é absurdo. Essas ideias elas também mostraram como a Revolução Dupla teve importância, revelando que as pessoas elas estavam insatisfeitas com o ponto de vista clássico, né, do século passado, do século XVIII, né, mesmo com os sucessos que acabaram obtendo. Bom, os pontos importantes do resumo: desafios distintos para os biólogos e geólogos na explicação da história da Terra e da vida. William Schmidt revoluciona a ciência ao datar camadas terrestres por fósseis. Teorias evolutivas ganham destaque durante a Revolução Francesa, mas enfrentam forte resistência na primeira metade do século XIX. A obra de Lyell, Princípios de Geologia, contribui para a superação da resistência às teorias de evolução. A classe média britânica demonstra maior interesse nas ideias evolutivas do que os cientistas. As teorias de evolução social avançam nas ciências sociais, com destaque para o trabalho de Marx e Engels. A Revolução Industrial impulsiona o avanço da geologia e da paleontologia. E a filosofia natural, apesar da resistência inicial, influencia pensadores como Marx e Engels e contribui para o surgimento da teoria celular. Galera, esse foi o resumo da última parte do capítulo 15 da Era das Revoluções. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando. Espero também que o novo formato tenha sido mais dinâmico e dê para a galera aproveitar mais os estudos. Se ficou alguma dúvida, o resumo tá aqui, é só parar, só ler. E é isso aí. Vamos tocar o barco. Próximo vídeo, vamos à conclusão, finalmente, da Era das Revoluções. Notícia boa é que a Era do Capital já está todo resumido e eu estou resumindo a Era dos Impérios. Então, de alguma forma ou de outra, pode ser útil aí pra galera, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou, bons estudos. Até a próxima.